Sejam bem-vindos ao nosso webinar, o bem-estar financeiro dos colaboradores como uma vantagem competitiva das organizações. Nosso objetivo aqui hoje é bater um papo sobre dinheiro e a sua relação com a nossa saúde, a família, as emoções e também o trabalho. Nós vamos só aguardar mais um minutinho para começar a nossa transmissão, para começar o nosso webinar. Todo o nosso time aqui de especialistas que vai debater esse assunto aqui com a gente já está aqui presente e ansioso. Eu, pelo menos, estou bastante ansioso para a gente começar a discussão sobre esse tema. É um tema que eu adoro e vai ser um prazer poder trocar essa ideia, bater esse papo com todo esse time que está aqui conosco hoje. Pessoal que está acompanhando a transmissão, eu queria só uma sinalização. Está tudo ok com a nossa transmissão? Tinha recebido um recado aqui que o link da transmissão estava sendo alterado. Gostaria só de uma confirmação se está tudo ok para a gente começar. Bom, então, liberado, podemos dar início. Estamos no ar, confirmado que está tudo certinho com a nossa transmissão. Pessoal, então vamos dar início ao nosso bate-papo, ao nosso webinar sobre o bem-estar financeiro dos colaboradores como uma vantagem competitiva das organizações. Aqui a gente vai trocar uma ideia, bater um papo sobre o dinheiro e a sua relação com a saúde, a família, as emoções e o trabalho. Muito prazer, meu nome é Rodrigo Daúde. Hoje eu terei o prazer e a oportunidade de mediar esse bate-papo com todos esses profissionais super competentes que estão aqui hoje como as nossas convidadas. Esse é um webinário promovido pela Alper Seguros em conjunto com a Unity, benefício de saúde financeira para colaboradores, empresa da qual eu faço parte. Então, muito obrigado por quem está aqui nos assistindo, dedicou um pedacinho da sua tarde. A gente sabe que o dia a dia de todo mundo é muito corrido. Então, obrigado por estarem aqui conosco. E aqui, eu acho que do nosso lado não vai faltar, não faltou até agora, empenho para que esse momento possa ser muito oportuno e de grande valia para vocês. Pessoal, por que a gente escolheu esse tema para a gente trocar essa ideia aqui durante esse webinar? Eu queria pedir a vocês que realmente seja um bate-papo, deixem seus comentários aí no parte de comentários do YouTube para a gente poder interagir. Pessoal que está aí realizando a transmissão, fazendo a parte de produção aqui do nosso backstage, se puder jogar as perguntas aqui no chat para a gente também. A gente vai ter um momento para perguntas no final. Então, o nosso objetivo realmente é que seja um bate-papo. Pessoal, por que falar de vida financeira? Porque vida financeira é um importante componente do nosso bem-estar e do bem-estar das nossas famílias. Primeiro, porque a nossa vida financeira ela determina o nosso padrão de vida, as coisas que a gente pode fazer e não pode fazer, e a conquista dos nossos objetivos. Em segundo lugar, porque a gente sabe que o dinheiro ele está muito conectado e ele tem influência significativa em cima, sobre diversas áreas da nossa vida. E essa nossa relação com o dinheiro, ela não é simples, muito pelo contrário, ela é muito complexa. Só para vocês terem ideia, dinheiro é o segundo maior temor da humanidade.
segundo um estudo da revista britânica The Times. Né? O primeiro é o medo de falar em público, o segundo é o dinheiro, os problemas financeiros. Um estudo feito aqui no Brasil pela BlackRock identificou que dinheiro é o principal motivo de estresse para 60% dos trabalhadores. Apesar disso, é o nosso maior desejo para o ano de 2023. Então, nessa dualidade, nessa dicotomia, é fundamental que a gente consiga entender de forma clara o papel do dinheiro na nossa vida e como é que ele se relaciona com todas essas áreas, né? Com a nossa saúde, com a nossa família, com as emoções e também com o trabalho. E as organizações hoje elas têm um papel super importante nesse processo, já que elas exercem uma influência significativa na vida dos seus colaboradores. Foi pensando nisso que a gente, então, decidiu trazer esse webinar para vocês. Esse webinar ele é ideal para toda e qualquer pessoa que deseja entender melhor sobre essa sua relação com o dinheiro e o papel do dinheiro na sua vida, mas também ele é muito importante para gestores, líderes de equipe, profissionais de recursos humanos, que desejam se tornar capazes de desenvolver o bem-estar financeiro do seu time como uma vantagem competitiva das organizações. Bom, então, antes de começar, eu gostaria agora de agradecer a todas as painelistas, as especialistas que estão aqui conosco hoje, né? E agora eu passo a apresentação de cada uma delas. Então, hoje está aqui com a gente a Carolina Lima, que é diretora de Gente de Gestão na Alper Seguros, nossa parceira. Também está aqui com a gente hoje a Jaciara Pinheiro, CEO do grupo Open. A Jaciara tem mais de 15 anos, uma larga experiência aí na área de gestão de pessoas, é também coach financeiro, né? E acredita que ter uma relação saudável com o dinheiro é um dos princípios básicos que dão sentido à nossa vida. E também compõe aqui o nosso painel a Adriana Rodrigues. A Adriana, ela é psicóloga, também é graduada em Ciências Contábeis e já atua aí há mais de 20 anos nessa interseção entre psicologia e dinheiro, ajudando as pessoas a superarem as suas barreiras psicológicas e adotarem um novo padrão de vida que faça mais sentido. Então, pessoal, começando aí pela Carol, depois indo para a Jaciara e na seguida a Adriana, por favor, tenham aí o tempo de vocês para dar um oi aí para a turma de casa. Olá, pessoal, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês, com essas duas feras aqui, mais a fera que é o Rodrigo, que está trazendo um monte de coisa interessante aqui para a Alper também, com a iUnity, e poder falar um pouquinho de bem-estar, né? Bem-estar nas organizações, bem-estar para a felicidade, e quanto isso é composto, né, com a saúde financeira, o quanto isso é importante para os nossos colaboradores, e o quanto que a gente tem que tomar este cuidado como recursos humanos, né, como pessoas, porque é algo que a gente não tem na nossa infância, né, a grande maioria das pessoas não tiveram, a gente não teve isso em escola, mas que isso arrasta a nossa vida inteira, né, porque não tem felicidade quem não tem um combo de opções, né, de entregas. Então, não adianta eu achar que eu vou dar atenção aos detalhes do dia a dia, né? A um sorriso, a uma flor bonita, ao meu trabalho, se eu estou com um problema, se eu não sei se eu vou pagar meu aluguel no fim do mês, se eu vou ter onde morar no mês seguinte. Então, eu acho que é super importante o que a gente tem feito agora, esse movimento que as organizações estão fazendo agora, e o quanto a gente começou a se preocupar realmente com bem-estar em todas as suas funcionalidades, né, da vida de uma pessoa, que a gente começou a entender que o ser humano, ele não tem vida pessoal, vida profissional, ele tem vida, né, e essa vida é composta por várias faces e que elas precisam estar todas preenchidas para que a gente possa dar o nosso melhor e que a gente possa ser feliz. E quem é feliz produz mais produz mais feliz, né, e gera engajamento, cultura e tudo mais. Então, assim, eu estou muito feliz em poder falar um pouquinho do que eu tenho aqui, de poder escutar aí tanto a Adriana, a Jaciara, o Rodrigo nesse bate-papo, e poder ouvir também o que vocês vão trazer aqui para a gente, para que a gente possa construir aí
novos tempos por vir. Obrigada pelo convite, Rodrigo, fiquei muito feliz, realmente. Eu que agradeço, Carol. Jaciara, tudo bom? Tudo bom, Rodrigo, Adriana, Carol, pessoal que está assistindo. Obrigada pelo convite. Eu sou suspeita, porque eu sou uma pessoa que eu acho que, assim, a grana, ela perpassa a nossa vida, como a Carol colocou, né? E, assim, dentro das organizações, a gente vive desafios de conseguir ter um espaço de pensar políticas de gestão de pessoas que possam ser coerentes em lidar com esta temática que é de grana, né, que é a questão financeira, até porque ela traz, como a própria Carolina colocou, sabores e desafios para a gestão, e que a gente já tem desafios inerentes à gestão, e quando a gente tem aí o colaborador com esses desafios financeiros, o quanto que a empresa tem que trazer para si também a sua responsabilidade em colaborar para esse desenvolvimento, já que a gente está falando de gente, e a matéria de gente não tem como se deixar de se falar de dinheiro. Então, eu estou feliz com o bate-papo, acho que vai ser um momento bacana. Eu acho que momentos como esse são importantes para que a gente possa trazer consciência a muitos dos gestores de que, de fato, esta temática é importante para a gente, quem nos ouve, que são colegas da área de recursos humanos, para entender que, sim, esta pauta é uma pauta que você, como responsável por tratativa de gente dentro das organizações, é importante que você fomente, que você crie espaços, crie oportunidades para se conversar e se capacitar, e capacitar seu time, e fazer seu time entender que faz parte da tua empresa a cultura de olhar a educação financeira, a questão do bem-estar financeiro do seu colaborador. Obrigada pelo convite, viu? Não te Obrigado, ouvi. Jaciara. Adriana, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Jaciara. Eu também estou, como as minhas colegas, muito contente de estar aqui. Agradeço muito, Rodrigo, por esse convite. Também estou bem animada para a gente poder conversar sobre esse tema. Ele é uma das minhas grandes paixões, né? Falar sobre esse aspecto da vida da gente, a vida financeira. Como o Rodrigo falou, é um tema que envolve muitas dimensões, né? Então, se a gente não olhar para todas essas dimensões, a gente acaba trazendo tudo de uma forma muito simplista e resolve quase nada, se não nada, né? Então, a gente precisa estar mais atento a alguns elementos. Eu espero contribuir muito também aqui hoje, falando um pouquinho desse aspecto mais da psicologia, mais emocional, isso que o dinheiro envolve. Tá? Obrigada, Rodrigo. Legal. Obrigado, Adriana. Então, a preponderância aqui das mulheres hoje nessa transmissão, nessa live. Legal. Adriana, então, como já diria o ditado, os últimos serão os primeiros. Eu vou começar por você. Bora! E a gente vai começar realmente do começo, né? Dinheiro. O que significa isso, né? Quando a gente pensa no conceito, né, tradicional do dicionário, dinheiro é meio de troca, né? Meio de pagamento, viabiliza transações, né, de cunho econômico. Mas eu também dou palestras, dou treinamentos na área de finanças, e quando eu converso com as pessoas, eu pergunto: o que é o dinheiro para você? Quais significados essa palavra ela remonta a tua mente, né? E aí algumas falam felicidade, outras falam liberdade, outras falam medo, outras falam falta. Então, uma palavra tão pequena com múltiplos, né, significados e capaz de despertar também diferentes sentimentos, e sentimentos tanto para o bem quanto para o mal, né, sentimentos opostos. Adriana, qual que é o real significado e o papel do dinheiro nas nossas vidas? Rodrigo, acho que você já foi muito bem, viu, agora. É tudo isso aí misturado mesmo, não tem jeito de dizer que é só uma coisinha, não. Seria tão bom se ele fosse só esse aspecto econômico, né? Ia ser facinho demais, né? Só que como também as minhas colegas falaram, né? Como é gente que mexe com ele, né? Com o dinheiro, então ele vira uma outra coisa, um outro instrumento também. O que aconteceu? O dinheiro, quando foi criado, ele surge para facilitar, a priori, os mecanismos de troca, lá da história do escambo, né? Então, ele surgiu para isso. Só que, ao mesmo tempo, quando ele surge, ele altera também os nossos relacionamentos sociais.
Porque antes do dinheiro, as pessoas precisavam se encontrar e elas precisavam ter objetivos em comum. Eu vou te dar milho e você vai me dar arroz. Então, eu tinha que querer seu arroz e você tinha que querer meu milho. Eu tinha que andar para encontrar essas pessoas. Então, tinha uma troca, e uma troca também, assim, de perspectiva, ou seja, eu tinha que te agradar, né? Ou seja, o meu produto tem que te agradar e tal. Com a criação do dinheiro, some tudo isso, porque quem tem o dinheiro agora pode comprar aquilo que ele quer sem necessariamente ter que negociar com uma outra pessoa, entende? E isso faz com que muitas coisas mudem dentro da nossa cabecinha também, né? Então, a gente começou a associar o dinheiro com outras questões que não tem nada a ver com a troca de um bem material em si, com um produto. A gente começou a dar, então, significados mais emocionais, mais psicológicos, mais afetivos para o dinheiro. Então, quando você pergunta lá na sua palestra, o que o dinheiro é para você? E a pessoa fala, é alegria, ela está trazendo um significado que diz muito sobre ela e a história dela em relação àquele negocinho chamado dinheiro. E nós temos 4 desses significados que são mais fortes, que geralmente as pessoas falam, que é segurança. O que é dinheiro para você? Segurança, liberdade, amor e poder. Esses 4 geralmente são os significados que mais se fala. Mas todos esses outros que você falou e mais um caminhão deles também estão aí. E aí, olha como vai mudando as coisas, porque quando eu digo que dinheiro para mim significa liberdade, eu então vou fazer o quê? Eu quero atuar na minha vida de uma forma que eu não dependa tanto do outro, o que por um lado é legal, é bacana e é saudável. No entanto, por um outro lado, eu posso perder um pouco a mão, e não é difícil a gente perder a mão, e a gente achar que a gente é independente do outro. E como seres relacionais, nós somos interdependentes. Então, o que acontece? Inclusive, há estudos que mostram, né, pesquisas e tal, dentro da psicologia do dinheiro, que quando eu me sinto rejeitada, eu tenho um registro de rejeição interno, o dinheiro, ele é mais importante para mim. Então, eu busco mais dinheiro. Então, geralmente, pode ser, né? Não é que sempre é assim, mas muitas vezes buscar mais e mais dinheiro é uma forma de me sentir seguro, porque eu não vou depender de outras pessoas, entende? E isso, às vezes, o que está na base é o meu sentimento de rejeição, porque agora eu não preciso de mais ninguém, eu dou conta de cuidar de mim sozinho. Então, imagina que o dinheiro, então, ele foi perpassando todos esses meandros da nossa realidade, nos nossos relacionamentos. Então, ele vai impactar também a forma como o casal gerencia isso e como é que são os conflitos. Dinheiro é um dos principais motivos de divórcio hoje também, né? Porque as pessoas não aprenderam a entender o dinheiro na própria vida e muito menos nessa relação, né? É um pouco disso aí, Rodrigo. Eu poderia ficar aqui há um tempão, mas eu acho que não é para isso. E é super importante. Rodrigo, você fique muito à vontade para falar, Adriana, já deu, viu? Porque... Não, fica tranquila. Mas é super importante a gente conseguir compreender, né, esses significados do dinheiro a gente, porque é justamente para a gente, né? Cada pessoa é um ser único, é um ser individual. Para uma pessoa vai ter um significado, para outras pessoas terão outros significados, e é o significado que o dinheiro tem para a gente que vai nos permitir enxergar se os passos que nós estamos dando, as escolhas que nós estamos realizando, fazem sentido com aquilo que está conectado com a nossa visão, com os nossos valores, com o nosso propósito de vida, né? Então, entender esses significados, acho que é o ponto de partida, né? E você tocou no ponto, né, do dinheiro ser um dos principais motivos de divórcio no Brasil. Esse é um dado que eu sempre gosto de trazer. O IBGE, né, Instituto Brasileiro de Pesquisa, ele fez um estudo sobre essa correlação de dinheiro e divórcio, identificou que o dinheiro é o motivo, os problemas, né, conjugais envolvem o dinheiro, são motivo de 57% dos divórcios no país, né? Eu vou levar agora o tema para a Carol e falar da relação entre dinheiro e trabalho, mas antes disso, como a gente está num tema amplo, falando também sobre a conexão do dinheiro com, né, a nossa saúde
né, com a nossa saúde não só fisiológica, mas também a nossa saúde mental. A gente acabou de falar sobre a conexão com a família, mas saúde mental, né, dinheiro, Adriana, muitas vezes ele é utilizado de uma forma para suprir alguma falta, né, e isso está muito conectado com os nossos sentimentos, e aí a gente usa o dinheiro como um instrumento, né, de compensação, né, e às vezes a gente não encontra essa compensação, e isso aprofunda ainda mais o nosso problema mental, porque agora a gente não está só com problema mental, a gente está com problema financeiro também, né? E a gente vai entrando nesse looping, e aí o mental também começa a impactar o fisiológico, porque a falta de dinheiro, o alto nível de estresse, o alto nível de ansiedade, faz com que o nosso nível de adrenalina suba, a nossa pressão cardíaca também suba, a gente possa, né, e tem maior risco de correr, né, de ter ou apresentar problemas cardiovasculares, aumenta também o nosso risco de desenvolver depressão. Então, dinheiro não é só sobre números, né, pessoal? Dinheiro é sobre segurança, é sobre liberdade, é sobre amor, como a Adriana falou, mas dinheiro também é sobre saúde. Não só sobre saúde, dinheiro também é sobre trabalho, porque trabalho é o meio através do qual a gente consegue dinheiro, né? É o meio tradicional, óbvio que a gente pode investir o nosso dinheiro, fazer o dinheiro gerar mais dinheiro, mas o modo tradicional da gente ganhar dinheiro é trabalhando. Carol, como que você enxerga a relação entre a saúde financeira dos colaboradores e o seu trabalho, a sua satisfação no trabalho? Perfeito, Rodrigo. Você trouxe alguns pontos, até antes de fazer a pergunta, que são fundamentais de análise aqui da gente, quando a gente vai falar sobre satisfação com o trabalho, sobre satisfação com o dinheiro, enfim. Uma pessoa que está endividada ou que está visualizando o dinheiro como uma coisa ruim, né? Ou visualiza o dinheiro como a salvação, ou visualiza ele como um grande problema, a falta dele como um grande problema. É uma pessoa que ela não está no seu melhor, ela não está entregando aquilo que ela pode, porque ela tem uma preocupação muito forte e, às vezes, até alguns sintomas que o corpo começa a reagir referente àquilo. E nós, nas empresas, nós gestores, né, a gente tem vários desafios a ser cumpridos, e como gestores em si, um deles é inspirar as pessoas. Então, não é incomum, principalmente num passado não tão distante, em que a gente falava que a relação da pessoa com o dinheiro era algo pessoal, né? A gente visualizava que o funcionário ele tinha que saber fazer as tratativas do dinheiro dele, fazer o planejamento, né, familiar da casa dele, de como ele ia fazer o emprego desse dinheiro. Hoje em dia, a gente está tendo mais discussões como essa que nós estamos tendo aqui agora, que é a conscientização de que, sim, a gente precisa dar ferramentas para esse colaborador de como ele melhor utilizar esse dinheiro, até para que ele possa dar valor à remuneração que ele tem no fim do mês. Porque quantas vezes a gente já ouviu falar, a pessoa fala assim, olha, você recebeu um aumento de 20%, no mês seguinte já está gastando 30%. Ué, né, assim, você não tinha dinheiro, você recebe um aumento, você começa a gastar mais do que você tem novamente. Então, a partir do momento em que eu começo a dar educação financeira para esse colaborador, que eu entendo a influência que o dinheiro faz na vida deste profissional e o que ele acarreta dentro da minha organização, em resultados realmente, em números, e muito na cultura da organização, né? Uma coisa que a gente mais vê aí são as empresas querendo o selo de Great Place to Work, querendo a satisfação do funcionário. Como que a gente vai ter um funcionário feliz se ele está infeliz nesse âmbito da vida? Então, a gente precisa, sim, promover esse tipo de discussão, promover esse tipo de consciência, esse desenvolvimento, para que a gente possa influenciar uma visão melhor, né, da remuneração, né, de como que ele pode utilizar essa remuneração em favor dele. Ele tem, sim, que ter o planejamento dele, ele tem que saber utilizar bem aquele dinheiro que ele está recebendo, e ele pode, então, agrupar aí uma série de funções na vida dele, a fim de não só deixar ele, né, mais satisfeito com aquilo que ele tem, mas olhando até a empresa como algo melhor.
E aí para um pouquinho daquela história que a gente brinca da síndrome do fantástico, né? Que eu tenho que trabalhar no outro dia, e eu vejo aquilo como maçante, porque muitas das vezes as pessoas visualizam a organização que ela está, a empresa que ela está, o trabalho que ela está exercendo, como algo que é única e exclusivamente para trazer um dinheiro que está trazendo um malefício para ela naquele momento, né? Porque ela não está conseguindo empregar ele da melhor forma. Então, você começa a correlacionar o dinheiro com a empresa como algo ruim, e aí é uma cascata, né? Então, acredito que essa influência é muito grande, e a gente, como gestores, como líderes de gente de gestão, né, como psicólogos, coachings, mentores, a gente tem que ter muito isso em mente, em como que a gente auxilia as pessoas nesse desenvolvimento como um todo. Legal, obrigado, Carol. Bom, vamos continuar falando sobre dinheiro e trabalho, mas agora focando um pouquinho mais em carreira, e aí eu queria, né, ouvir a Jaciara. E, Jaciara, que você falasse um pouquinho para a gente, né? O dinheiro, muitas vezes, ele pode ser combustível, mas ele pode ser trava, né? A falta dele, né? Como é que a nossa saúde financeira ela pode ser um fator de influência no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento profissional, né? E nas nossas decisões de carreira? Às vezes, tanto para um lado negativo quanto para um lado positivo. Se a gente for pensar que, por vezes, a questão financeira é um dos grandes fatores de decisão, ainda, para muitas pessoas, da decisão de trocar de emprego. Né? A gente percebe, e como a Adriana colocou, qual envelope, o quão encapsulado o tema dinheiro está para cada pessoa, por vezes, ele é fator decisivo para você fazer uma girada em relação ao emprego atual, porque às vezes você só olha esse aspecto, o que tem um grande risco, porque por vezes a sua condição financeira, a sua não saúde financeira pode colocar na conta só da empresa a responsabilidade de dizer assim, está na hora de eu sair dessa porque eu tenho que buscar um outro emprego, por conta às vezes de uma diferença que não é coerente, né? Não necessariamente é ali. Então, a grana ela ainda é um fator quando as pessoas, inclusive, decidem lá na idade mais jovem a escolha. Você ainda escuta, e é fato, quando a gente conversa, eu não sei se todos, quem tem filhos, mas, por exemplo, eu tenho um de 15, e eu acompanho os debates em TikTok, essas coisas todas, do quanto que, por vezes, quanto você vai ganhar, é um fator que você falou assim, deveria você olhar para o que você quer fazer na vida. Depende, que você vai me dar dinheiro? E eu acho que a gente também, quanto pais, lá atrás, né, num dos aspectos da carreira, que é quando a gente está fazendo essas escolhas, o dinheiro, ele permeia a nossa vida, ele é um fator importante, porque a gente precisa dele para comer, para se alimentar, para alcançar alguns objetivos, inclusive para se qualificar, para N coisas. Mas temos um desafio ainda, quando a gente antes do mercado de trabalho, que é ajudar os jovens a entender qual o papel, como a Adriana colocou, qual o papel e qual o fator que esse dinheiro vai estar corroborando dentro das suas atividades, porque ainda se tem jovens que escolhem a profissão como sendo o principal motivo. Só que depois você, quando chegar numa idade como a minha, aos 46 anos, será que é ele que vai sustentar você acordar todos os dias? Porque perrengue todo mundo vai ter em todos os empregos que tiver na vida. E será que a grana, quando ele foi o seu grande motivador de escolha, vai sustentar os desafios que você vai viver? Ao mesmo tempo, todos os dias, será que é só... Eu acompanho muito, tá, pessoal? A questão de grandes executivos, de empresas que pagam muito bem, e tem executivo que percebe o quanto que o adoecimento daquela organização não está compatível e sai, mas a gente ainda tem pessoas que se movem no emprego não necessariamente pelo desenvolvimento e pelo crescimento, e atrelam o crescimento profissional à grana, e não necessariamente aos desafios, ao quanto de aprendizados que estão sendo expostos a colocar, e sendo propiciados a ter. A grana, o dinheiro é um fator importante, porque ele também ajuda no quanto que você vai ter possibilidade de se qualificar. Então, quando a gente olha o aspecto da saúde financeira em termos de carreira, hoje ele é um fator que, inevitavelmente, ainda impacta na decisão de permanência ou não dos colaboradores dentro de uma organização. E, por isso,
também a importância de uma organização cada vez mais, trabalhar muito bem seus mecanismos de retenção, seus mecanismos de atratividade, para que isso não se torne um fator, porque a gente ainda tem quem troque, dependendo da posição, né, é bem comum você escutar no mercado, mas a gente tem ainda quem troca, às vezes, um trabalho porque não enxergou a oportunidade, porque a dificuldade financeira vai fazer trocar por conta de R$300, R$200, R$50. Um colaborador, por vezes, muda de emprego. E, por vezes, ele abre mão de uma possibilidade de crescimento, de passar por uma jornada, porque o dinheiro, no mundo do que a gente vive, ele é uma consequência, né? Se ele for o seu primeiro motivo de escolha, quando ele for satisfeito, quando você entrar em zona de satisfação, o que mais vai te atrair na tua profissão? O que mais vai te fazer brilhar o olho e segurar os perrengues, os problemas que todo mundo vive dentro da tua carreira? Então, eu acho que é importante a gente sempre trabalhar e ter um trabalho que eu acho que é de base. Porque, senão qual é a profissão do momento que dá dinheiro? Isso muda tanto. Hoje a gente está num mundo que a gente não sabe quais são as profissões que virão no futuro. Então, como que você vai poder dizer para um filho, escolha a profissão tal porque isso te dá dinheiro? A gente não sabe. Então, mas é importante elevar o nível de consciência sobre qual o papel que o dinheiro tem na tua vida, para que você, de fato, possa fazer melhores escolhas, né? E isso desde quando você vai escolher uma profissão. Sensacional. É aquela história dos padrões de sucesso, né? Sucesso é só ter dinheiro, vou escolher minha carreira e a profissão que eu vou me dedicar todos os dias, simplesmente porque é a que paga melhor, né? Ou é que eu me sinto, né, realizado, tenho prazer em executar, e aí provavelmente eu poderia ser o melhor do meu nicho, o melhor do meu ramo e ganhar muito mais do que naquela profissão que eu trabalho insatisfeito e triste, porque não é o que eu gosto de fazer e eu escolhi somente porque era o que dava, né, dinheiro. E o que eu vejo muito, Jaciara, é que muitas vezes quando as pessoas elas estão, né, em dificuldade, né, financeira, elas veem no trabalho, né, no primeiro momento, a fonte de recursos para que elas consigam desenvolver e alcançar os seus objetivos de vida financeira, né? Que elas vão poder ou não comprar. E aí, com o passar do tempo, a gente vai vivendo, né, naquele looping, naquela corrida dos ratos, e aí quando você olha, nossa, eu estou trabalhando para pagar conta e eu ganho mais aquilo que a Carol falou, eu sou promovido, eu começo a gastar mais, e aí parece que nunca a conta está fechando, parece que eu sempre estou naquele ciclo extenuante, e aí as pessoas elas começam a olhar para o emprego e não mais enxergar aquele caminho eficiente para que elas, de fato, consigam alcançar os seus objetivos. Eu gosto muito de dados e, curiosamente, há um tempo atrás eu estava assistindo a televisão e aí passou uma matéria no portal, no jornal da Record, falando sobre um estudo do Instituto Real Time Big Data, falando sobre o brasileiro, os seus sonhos de consumo. E esse estudo falava que, para 56% dos brasileiros, os sonhos de consumo é o que mais traz motivação para trabalhar. Só que aí, quando eles perguntam, tá, e o que você está fazendo para tirar, né, esses sonhos do papel? Né? Quase 70% admitiu que não estavam fazendo nada, não estavam juntando grana para alcançar suas metas futuras. E qual que é o risco disso? Né? Seriam, né, pessoas frustradas e o quanto essa frustração poderia impactar as pessoas no seu desempenho do trabalho. Total, né? Porque imagina, hein, Rodrigo, todo dia você ter essa dor de cabeça funcionando, produtividade, sofre impacto direto, né? Direto. E aí, voltando com a Adriana, a gente está aqui falando de dinheiro, a gente está aqui falando das dificuldades que a falta de dinheiro ou não alcance dos nossos sonhos, ou as nossas decisões de carreira que a gente toma em relação ao dinheiro podem gerar na nossa vida. Na última linha, todo mundo sabe da importância de se fazer uma gestão financeira, né? Eu costumo dizer, um profissional ele costuma trabalhar quase que 2.020 horas por ano,
E aí a gente pergunta quanto tempo você se dedica às suas finanças, né? Quase nada, né? Então, todo mundo sabe o que deve ser feito, mas ninguém segue o script. Por que isso, Adriana? Pergunta de milhão, né? Na verdade, como a gente falou no início, são vários fatores, né, que vai influenciando por que a gente não tem uma boa gestão do dinheiro, apesar de ser uma das coisas que a gente mais quer, que a gente vê que é importante, que perpassa todas as áreas da vida, né, tudo isso que a gente está falando aqui, da relevância de uma boa organização financeira. No entanto, a gente também está inserido numa sociedade que super hipervaloriza a posse, ter, momentos de insegurança, né, em que a gente está perdendo esse contato com o outro e acreditar que a gente pode confiar um no outro, então a gente está cada vez mais individualista. Isso vai, então, aumentando aquele desejo por reter, por ter mais dinheiro. Ao mesmo tempo que o mercado te incentiva a gastar, porque ele diz que é quando você tem acesso àquele bem, àquele produto, é sinal que você tem sucesso. Aquelas pessoas que não têm sucesso são marginalizadas, então todo mundo quer pelo menos aparentar ter sucesso. E se esse sucesso não for dentro desse padrão que se prega, a gente tem aí também a depressão e a ansiedade, né? Porque tudo que a gente mais quer na vida é ser aceito e é pertencer àquele nosso grupo social. Então a gente também tem esse fator, quando você estava falando, né, Rodrigo e a Jaciara também, que é essa adaptação àquela renda, né? Então, muitas vezes a gente está ali, teve aquele aumento de renda, mas logo a gente se adapta àquilo, começa a gastar no mesmo padrão de outrora e fica de novo endividado. Além disso, gente, nós temos, então, olhando, nós temos um aspecto social, um aspecto cultural, um aspecto econômico, em que aquele indivíduo, muitas vezes sozinho, ele precisa aprender a gerenciar o próprio dinheiro. E aí a gente sempre associa esse gerenciamento de dinheiro com planilha chata, com na hora que eu vou olhar para o orçamento, eu vou ter uma restrição, eu não vou poder fazer o que eu quero, né? E ninguém quer ser restrito, ninguém quer que alguém diga para ele, você não pode mais fazer isso. Então as pessoas tendem, né? A tendência é tampar o sol com a peneira, enfiar a cabecinha embaixo da terra e dizer que nada está acontecendo, enquanto isso o problema vai crescendo. Agora, tem outros fatores também envolvidos. Então, tem uma parte que é falta de educação financeira, tem uma parte que é essa, a forma como eu olho para a organização financeira e acho que ela vai me fazer mal. Tem pessoas que chegam a desenvolver fobia financeira, tamanho medo, receio, o grau de ansiedade delas em lidar com os números. Então, a gente precisa separar aí também para poder cuidar. E nós temos uma série de questões psicológicas que são associadas a dinheiro que dificultam essa boa administração do dinheiro. Daí eu posso falar de crenças, né, que às vezes a gente escuta até por aí falando de crenças limitantes, crenças disfuncionais. Então, se eu acredito como verdade que, por exemplo, eu não mereço ser feliz na vida, porque me aconteceu alguma coisa muito ruim no passado e agora eu não mereço ser feliz, o que vai acontecer? O dinheiro não é essa forma, não é esse instrumento que promove esse bem-estar? Mas se aqui dentro eu acredito que eu não posso ser feliz, então eu vou usar o dinheiro de tal forma que ele vai acabar, entende? Porque ele não vai poder me trazer aquela felicidade. Então eu vou gerenciar mal o dinheiro para eu ficar sem dinheiro. Aí são processos inconscientes que a gente está falando. E aí, em relação a crenças, podem ser muitas crenças. Uma crença que é ligada à minha própria pessoa, ou seja, o que eu penso a meu respeito, como essa, eu não mereço ser feliz. Pode ser uma crença financeira que diz, para que eu vou juntar, para que eu vou guardar dinheiro se vão me roubar? Que às vezes ou eu vou perder, porque às vezes o avô ou o pai tinha uma empresa, não sei, ou foi lesado, ou foi roubado, ou perdeu, ou faliu. E aí as pessoas daquela família, ou algumas pessoas daquela família, começam a acreditar que não adianta ter dinheiro porque a gente vai acabar perdendo. A gente trabalha, trabalha, trabalha e depois perde. Então, elas se envolvem, se engajam um pouco nessa administração do dinheiro. Então, nós temos aí vários fatores, nossa, são vários fatores, né, que vão influenciando e que muitas vezes a gente não tem nem consciência deles, entende? Então, a gente precisa trazer um pouquinho mais isso à luz, né, o que me faz não ter vontade de fazer a minha organização financeira, o que quando eu vou fazer a minha organização financeira eu penso, eu sinto, para que a gente possa encontrar, então, onde é que estão
essas dificuldades, esses nós, sabe? Para a gente poder desatar esses nós e ter, de fato, uma boa administração do dinheiro. Não sei se eu te respondi, Rodrigo. Tá sem áudio, Rodrigo. É aquela história, né? Dinheiro não é sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, né? É uma habilidade pessoal, uma habilidade comportamental, né? Dinheiro é muito menos sobre número e matemática e muito mais sobre comportamento, Isso. né? E, E aí, Rodrigo, pode se falar. você me permite, porque ainda tem uma outra questão, né? Que hoje as ciências comportamentais também trazem muito à luz e que às vezes quando a gente escuta falar de psicologia econômica, o que mais ressoa é esse, né? Que são os vieses, né? Que na verdade o nosso cérebro ele tem uma forma de funcionar que muitas vezes ele pega alguns atalhos que a gente diz e isso gera alguns erros frequentes, sistemáticos, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente tem aversão à perda. Então, quando eu dei aquele exemplo, por exemplo, do orçamento, que eu vou olhar e o orçamento vai dizer, você não pode ter esse carro, você tem que vender esse carro, porque esse carro está trazendo um grande prejuízo para você, aqui dentro eu tenho aversão à perda, entende? Então, todos nós, entende? Sem exceção, todos nós temos ninguém gosta de perder nada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai justificar permanecer com o carro, mesmo que ele seja uma péssima escolha financeira, entende? Então, e aí nós temos também vários vieses, né, que vai explicando um pouquinho esse nosso funcionamento cerebral, que muitas vezes não está a nosso favor. É fundamental a gente se autoconhecer, né? Para conseguir controlar bem esses processos mentais e fazer boas escolhas, porque gestão financeira, sucesso financeiro é sobre fazer boas escolhas, né? Então é resultado de boas escolhas que a gente faz. E aí, voltando para a Carol, a gente vive, né, uma corrida sempre, né, por mais dinheiro, seja para a gente realizar os nossos anseios de segurança, liberdade, aqueles valores que a gente estava comentando lá no início, sobre os significados do dinheiro na nossa vida. E aí acho que a gente tem dois momentos que a gente poderia considerar nessa corrida aí por dinheiro e as implicações disso nas nossas relações no trabalho e no nosso comportamento no trabalho, né? Se no passado a expressão da moda era o workaholic, né? Hoje é bem-estar integral e tudo que você associa a holic, você fala, isso é alguma coisa, isso é algo um pouco doentio, desequilibrado, né? E principalmente no pós-pandemia, a gente viu muitas pessoas buscando ressignificar, revisitar a sua vida, suas prioridades, fazendo mudanças, indo morar em outra cidade, para buscar um lugar mais conectado à natureza, um ambiente mais tranquilo, né? E ressignificando também suas relações na família, saúde, colocando um trabalho em um novo lugar. E aí a minha pergunta é, se na sua opinião, a gente está nessa transformação, né? A gente está observando com essa transformação uma perda ou uma ressignificação do engajamento dos colaboradores no trabalho? Excelente pergunta, bem polêmica e com várias vertentes de resposta. A gente está vivendo uma ressignificação, mas eu acho que é um pouquinho mais profunda essa conversa. A gente precisa ter uma análise de vários ângulos aqui, tá? Porque quando a gente fala sobre ser workaholic ou ser uma pessoa que olha bem-estar, nem sempre os dois estão competindo, né? Então, aqui no nosso bate-papo mesmo, a gente chegou em algumas conclusões de que se a pessoa escolher o trabalho, a carreira, né, aquilo que ela gosta de fazer, e ela não estiver ali trabalhando como um fardo, automaticamente ela está fazendo bem para ela mesma. Então, isso permeia muito o autoconhecimento, e aí a gente tem um outro ponto de cuidado com os exemplos, tá? Porque permeia o autoconhecimento em que sentido? Às vezes, o fato de eu estar trabalhando até mais tarde, eu estou trabalhando muito, não me faz mal, né? Para mim não é um problema, mas pode ser que para você seja. E aí a gente tem que conhecer os nossos limites, os nossos pontos, aquilo que a gente gosta mais de fazer, e aí sim configurar o nosso eu, né? O grande X da questão, que a gente tem tido tanto debate dentro das organizações,
E ainda é o espelhamento. Então, a gente já evoluiu muito. As organizações já estão preocupadas com bem-estar no total, já estão preocupadas com qualidade de vida, fazem projetos de exercício físico, de dieta, de nutrição, enfim. Já tem um pouco disso, mas a gente tem ainda uma mescla de pessoas que acreditam que para você ter sucesso, você tem que trabalhar até o sangue sair pelo suor, e a mescla da galera que acredita que não, eu posso trabalhar dentro dos meus limites, desde que eu seja produtiva para isso, e é isso que eu vou entregar aqui agora. O ponto de questão e de conversa aqui está, todo mundo pode aquilo que ele quiser, né, desde que ele esteja fazendo aquilo que ele acordou dentro da companhia, dentro das entregas dele, entregando as metas, enfim. Cada um pode, eu posso trabalhar mais do meu limite se isso me fizer bem, e a pessoa do meu lado pode trabalhar dentro das 8 horas dela de trabalho, se é isso que está trazendo para ela a felicidade, e ela sair, fazer o exercício, a dieta, enfim, seja ficar com a família e tudo mais. O grande problema que a gente encontra nas organizações é quando essa pessoa que trabalha até sair o sangue pelo suor é um gestor. E a equipe que está abaixo entende que ela tem a pressão de ser igual ao gestor. Então, automaticamente eu falo assim, poxa, se eu não trabalhar, se eu não for workaholic, se eu não trabalhar muito, eu não vou ser reconhecido pelo meu gestor. Ou pior, o gestor tem essa visão, né, de que eu preciso ter alguém no time para que essa pessoa evolua, para que ela tem que ser uma pessoa que trabalhe muito, que se dedique muito, que abra a mão da família, dos amigos, que esteja dedicada somente para a organização. Então, a evolução ela está acontecendo, eu vejo que existe esse movimento, a gente está falando muito sobre isso atualmente, mas ainda, se a gente for olhar a fundo, ainda está no politicamente correto, no bonito de se falar, o que é legal entregar para a mídia, e quando você entra dentro das organizações realmente, a gente tem 2 grupos. O grupo que olha com preconceito para aquele que trabalha muito e o grupo que olha com preconceito para aquele que dá valor à sua qualidade de vida dentro dos seus horários. Então, a gente acaba tendo aí essa divisão. E como que a gente vai integrar isso? Que é o X da questão aqui, é por isso que a gente tem tantas conversas, para que a gente chegue aqui num consenso de, pessoal, ok, né, vamos integrar, cada um faz aquilo que acha que é melhor, desde que exista o autoconhecimento, e eu entenda que isso está me fazendo bem realmente. E aí, sim, as organizações vão chegar no que é o ideal, que é ter o melhor de cada um, né? Aquilo que a pessoa tem ali para entregar de melhor, da forma dela, dentro dos limites dela, do que ela gosta de fazer e entregar. Legal. E tem essa integração e também tem a interpretação sobre aquela pessoa que era o workaholic, que aquilo ali fazia muito sentido para ela e ela ressignifica e como que a organização olha para aquilo, olha como uma queda de produtividade ou entende que é de fato, né, uma ressignificação. Então, acho que tem essas 3 frentes aí de trabalho e é realmente um desafio. Bom, e a gente está conversando aqui e acho que é pacífico que a saúde financeira dos colaboradores é um tema muito importante dentro das organizações e que cada vez tem ganhado mais espaço. Eu, obviamente, vendo isso, então eu estou em contato diariamente com gestores de RHs, donos de companhias, né, e eu colho experiências desses contatos que eu tenho, né. Certas vezes eu vejo pessoas céticas com as soluções disponíveis no mercado. Outras vezes eu vejo, né, que as pessoas estão buscando soluções mais plug and play, não quero ter trabalho, quero colocar e tenho a expectativa de que essa solução resolva o problema e elas acabam se frustrando e daí vem esse ceticismo com as soluções voltadas para saúde financeira e eu fico me perguntando, e aí essa pergunta vai para você, Jaciara, se não seria também o caso de olhar um pouco para dentro, né? Quando a gente fala de saúde financeira, a gente está falando de educação financeira. Educação é um processo de aculturamento. Então, não seria o cuidado financeiro uma questão de cultura organizacional? Eu penso que ela está totalmente aliada, né? Porque assim, ela faz parte de todas as atenções que você tem que ter ao indivíduo que está dentro da tua organização. E é importante que, por vezes, na ânsia de ajudar, a empresa também é um fator de colaborar para o endividamento.
né? A gente é sempre importante que eu sempre prefiro acreditar que é na intenção altamente positiva, né? Mas a gente ainda tem muitas práticas de RH que precisam ser repensadas no sentido do quanto que de fato essa empresa não está fomentando o endividamento, né? Ao conceder possibilidades de endividamento ainda maior, sem que ele ainda tenha conseguido sanar os gastos que ele teve. A gente ainda encontra, como empresa que já audita folhas de pagamento, a gente ainda encontra empresas que o saldo nunca fica, nem cumpre o que a lei manda, e aí você depois quer que o colaborador não tenha estresse, durma bem, não cometa erros por falta de, né, não falte, não, porque às vezes ele vai pegar o horário, tentar até isso, acontece, né, às vezes ele pegar e tentar fazer mais de um trabalho para poder suprir, e aí você não percebe que às vezes a própria organização. A gente ainda, infelizmente, se depara com empresas que acreditam que trabalhar a educação financeira dá muita informação, só que a gente só consegue mudar um cenário de melhor qualidade desse colaborador para entender como ele pode usar melhor, porque a questão do ganho pouco, eu ganho muito, é como a Adriana colocou, como é que é a tua vida? Porque a mesma duas pessoas com o mesmo salário, elas podem ter vidas completamente diferentes. E o quanto que a organização pode, dentro da tua cultura, fomentar espaços de debate sobre o que é dinheiro, utilizar, né, a gente recente teve um caso que a gente comentou com o cliente, o quanto que problemas de um relacionamento, num diagnóstico de um cliente, estavam envolvidos ao estresse de alguns funcionários que não dormiam, e aí foi se entender por que não dormia, endividamento. Então, parece que é pouco, mas a gente precisa, enquanto empresa, entender que esse é uma pauta, que você não tem que se preocupar só necessariamente, não estou dizendo que não é importante, com o plano de saúde, ok? Mas como eu posso dar condições que o meu colaborador se endivide menos? Como é que eu posso utilizar mecanismos que hoje a lei permite, de utilizar benefícios como uma forma de aumentar a liquidez do meu colaborador? A gente ainda tem empresas que não entenderam as possibilidades e as manobras, inclusive financeiras, dentro de uma folha de pagamento para ajudar. E aí, essa tem que ser aquilo que faz sentido, né? Se uma empresa, para ela, o quanto que o colaborador está endividado ou não é um problema do tipo dela, até que se torne um afastamento, ela não vai promover esse tipo de debate. E preparar liderança para poder identificar essas dificuldades, ter espaços para conversas nesse sentido, ter cursos, capacitar as pessoas para como lidar melhor com as suas questões financeiras, como usar o adiantamento do dia 15 a seu favor e não contra você, principalmente as empresas que têm o adiantamento do dia 15, né? Eu entendo que sim, precisa fazer parte do DNA dessa empresa, essa genuína preocupação em gerar maior possibilidade de liquidez ou maior nível de consciência, né? Porque eu acredito que você lidar com dinheiro passa por uma camada de aumento de nível de consciência do que faz sentido, do como você pode prover seu futuro. A gente, no nosso país, não é treinado desde pequeno a olhar para frente, é como se a gente nunca fosse pensar que a gente fosse envelhecer, só que estamos envelhecendo mais. Você que é mais jovem, inclusive, Rodrigo, vai viver mais tempo do que eu, estatisticamente, e as pessoas ainda não se preocupam em fazer reservas financeiras, não se preocupam em entender que a qualidade do que você vai viver no futuro está diretamente plantada no dia de hoje, né? E o quanto que você precisa orientar as pessoas para esses mecanismos, para essas possibilidades que a gente tem hoje de elevar a consciência e a educação. Legal. Pessoal, nosso tempo está chegando ao final. Turma que está aí acompanhando a gente, aqui assessorando a gente, se tiver alguma pergunta, manda aqui no chat, a gente não está conseguindo visualizar o YouTube. Mas para fechar, né, acho que a pergunta de $1 milhão aqui desse nosso, ou muito mais, desse nosso webinário, eu ia passar essa pergunta para todos vocês, mas eu vou deixar aqui uma de vocês se candidate aí para puxar a resposta e aí as demais complementem. Recentemente, eu tive acesso a um relatório de uma consultoria de um estudo sobre os 10 fatores essenciais para construir organizações resilientes. E o 8º fator dessa lista era desenvolver a segurança financeira entre os colaboradores, né? E aí eu levanto a bola principal do nosso webinar de hoje, que é
Seria, então, o bem-estar financeiro dos colaboradores uma vantagem competitiva? Se sim, por quê? Quem assume essa aí? Pode fazer dobradinha? Meninas. Pode, É, fica à vontade. sim, e aí você consegue confirmar isso, que eu não sei se a sua pesquisa foi a mesma, mas tem uma pesquisa da PwC que fala que 78% dos colaboradores que estão endividados ou que têm potencial a endividamento se tornariam mais interessados em trabalhar em empresas que se preocupassem com as finanças pessoais de seus colaboradores, né? Então, essa é uma pauta que precisa ser pensada, e sim, mecanismos, programas, políticas e benefícios que possam trazer essa segurança psicológica, essa saúde e equacionamento financeiro de um colaborador, pode sim se tornar um diferencial competitivo, haja visto o quanto que a gente vê nas empresas, as vagas com maior atração, que são mais atrativas no mercado, são das empresas que se preocupam com isso e que geram, tem inclusive preocupações genuínas no sentido de até as suas estruturas de remuneração pensadas estrategicamente para isso. Então, não sei o que as meninas pensam também. Concordo total aqui com a Jaciara. Eu acho que o diferencial das organizações hoje, o que faz, de repente, um candidato, um potencial candidato, brilhar os olhos para uma empresa é muito se ele é enxergado realmente, né? Se alguém visualiza ele ou se ele é um número dentro da organização. E a partir do momento que eu, como empresa, forneço meios para que ele tenha uma saúde financeira melhor, realmente, cuidando dele como indivíduo, eu mostro que eu olho ele como pessoa. Então, eu acho que tem uma total, um total caminho em conjunto aí na pesquisa que você trouxe, Rodrigo. Adriana, quer complementar? E aí a gente já está fazendo isso aqui como fechamento, mensagem final também. Pode complementar e deixar a tua mensagem final. Batemos aqui às 17 horas, o horário previsto para a finalização da nossa live. Ok. Eu também concordo com as meninas, né? É, sim, um valor muito importante para a organização e para o funcionário, para o servidor, para o empregado, na hora que ele vai escolher. A gente tem uma coisa que é a conformidade social, né? Ou seja, quando eu estou num ambiente em que a gente tende a repetir os mesmos padrões daquele ambiente, daquelas pessoas. Então, se eu tenho um ambiente mais saudável, um ambiente que se preocupa com aquilo e vai gerar um bem-estar em mim e nos meus colegas, e isso é cultural daquela empresa, é natural que aquelas pessoas fiquem melhores, né? E com isso também, como aumenta o nível dela de satisfação, elas queiram isso seja mais atrativo trabalhar naquela empresa. E que bom seria se a gente tivesse mais empresas e mais lugares de trabalho atentos a isso, porque é muito difícil quando um pensa de um jeito, numa mesma sessão, por exemplo, no mesmo departamento, vidas muito diferentes, porque esse grupo vai tentar se homogeneizar de alguma forma, como a Carolina falou. Se o chefe trabalha muito, todo mundo acha que aquela é a regra, trabalhar muito. Quem trabalha menos vai se sentir completamente desconfortável. Então, se eu estou num lugar que todo mundo gerencia bem o seu dinheiro, daqui a pouco eu também estou gerenciando bem o meu dinheiro. Isso vai trazer benefícios para a minha vida, para os meus relacionamentos, como a Jaciara falou, né? Porque não só nos meus relacionamentos no trabalho, mas nos relacionamentos fora de casa. Então, eu acho que a gente vai fazer uma onda, sabe, muito positiva, que vai chegar na sociedade, sabe? Então, não é só naquele microambiente da empresa, mas a gente também está tendo uma responsabilidade, inclusive, social, sabe? Bem, então, fazendo a fala final, né, Rodrigo? Você falou que fechamos, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, foi muito bom ouvir as suas considerações, Rodrigo, as suas perguntas tão bem elaboradas. Carol e Jaciara, foi um prazer conhecer vocês, estar com vocês, e um pouquinho mais, assim, o que vocês pensam também a respeito desse tema, né, que é tão gostoso da gente abordar. E desejo a cada um que está nos ouvindo, né, que passou essa 1 hora aqui ouvindo, né, um tema que muitas vezes ainda é tabu, um tema que às vezes ainda é tão desconfortável, que muitas vezes a gente não quer falar e não quer ver. Então, que bom que vocês estão aqui, que vocês possam ser
no núcleo de vocês, seja aí no trabalho, seja aí na sua casa, né? Vocês possam ser propagadores, né? De vamos falar sobre dinheiro, desmistificar um pouquinho mais e tornar isso uma coisa mais leve na nossa vida, né? Para que ele possa ocupar o lugar dele, né? Ou seja, ele não deve ser o centro da nossa vida, mas se a gente não cuidar dele, ele se torna o centro da nossa vida, porque acaba bagunçando todo o resto, né? Obrigada, gente. Obrigado, Adriana. Carol, palavra final aí. Rapidamente aqui, para a gente não tomar mais tempo. Muito obrigada a cada um de vocês pela conversa, pela discussão, pela possibilidade da gente abordar esses temas. E para quem estava aqui com a gente, deixando qualquer mensagem ou pergunta, a gente vai respondendo aí ao longo da semana, porque a gente não vai conseguir fazer aqui agora, mas com o contato a gente responde, né, Rodrigo? Perfeito. Tchau, A gente obrigada. preparou alguns materiaizinhos também para compartilhar com quem se inscreveu aí para o webinar, então aguardem que nos próximos dias vocês receberão alguns conteúdos legais sobre o nosso tema aqui e também a nossa live gravada. Jaciara? Eu quero agradecer, foi um prazer, passou rápido, eu espero ter sido tão bom para quem está assistindo como foi para a gente. Eu espero que quem está nos ouvindo, que está dentro da empresa, que se sensibilize e pense nas possibilidades do quanto que a gente pode propagar a educação e a melhor saúde financeira dentro da empresa como um fator literalmente competitivo, como um diferencial. E para quem é gestor, para lembrar que faz parte do ser humano que você contratou. Então, que você abrace esse ser humano e ajude ele nesse caminho de cada vez maior nível de consciência. Obrigada pelo convite, quero agradecer muito e obrigada demais por estar aqui com vocês, viu? Valeu. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês, agradeço por terem aceitado o convite, por terem vindo aqui compartilhar um pouquinho com todos nós sobre as experiências e as visões de vocês. Quero agradecer também a Alper pelo apoio em toda a condução, organização e estruturação aqui do nosso web, Daniel, Ana, Gabi, obrigado. E a todos vocês que nos acompanharam, né? Obrigado pela atenção, pelo carinho. Espero que a mensagem que a gente tenha passado aqui, de alguma maneira, seja útil, ajude vocês, seja na organização das suas finanças, entendendo melhor o papel do dinheiro nas suas vidas, ou seja ainda, né, com essa compreensão, sabendo como aplicar, né, ajudar, apoiar a tua equipe. A gente não precisa, às vezes, trabalhar no macro, né? Você pode olhar para a tua equipe, o teu time, a tua área e falar, poxa, eu vou apoiar essas pessoas, eu vou falar de finanças para elas e a tua área vai ter uma melhor performance que as demais áreas e você, como um gestor, pode se destacar. Então, a gente não precisa pensar só no contexto macro, a gente pode também olhar micro, essa mensagem ela pode ser levada para dentro da sua casa, para dentro da sua roda de amigos, para dentro da sua família. Então, muito obrigado a todos, até o próximo encontro, espero que muito em breve a gente tenha outro. Tchau, tchau.